Viva! Bem-vindos a mais uma edição das Conversas Sem Guião, uma iniciativa da Mídia 9 em que convidamos pessoas interessantes para termos conversas interessantes, sempre sem guião. Hoje convidamos Susana Fabianova, CEO da Wondercom. Susana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por nos fazer aqui este convite ao estúdio da Mídia 9. Eu é que agradeço muito o convite Não. Vou tentar tornar as respostas mais interessantes possíveis, apesar do facto que não sei se a minha pessoa é assim tão De interessante. certeza que será. E também gostava muito de lhe agradecer o facto de ter um português perfeito. A nossa língua é difícil, mesmo para pessoas que vivem há muitos anos em Portugal, e portanto sempre que alguém faz esse esforço, merece que agradeçamos por essa conquista. Obrigada. Muito bem. As conversas sem guião normalmente são conversas, não é? Vão fazendo o seu caminho. Eu entretanto, já tenho algumas informações de ter ouvido de outros sítios, algumas coisas que Susana partilhou, e se calhar a Susana não nasceu em Portugal, nasceu na Eslováquia, sim. É isso? E tem uma história muito interessante do primeiro contacto com Portugal. Começamos por aí a nossa conversa? Muito bem. Desde os meus 18, 19 anos, sempre gostei muito, tive muita curiosidade a viajar. Tchecoslováquia antigamente era um país muito fechado. Só quando tinha mais ou menos 14 anos é que as fronteiras abriram e pela primeira vez podemos espreitar Claro. o que é que está aí fora. E sim, fiquei com alguma curiosidade. Senti que devia aprender inglês, portanto fui a Londres, estudei um pouco inglês. Adorei a cidade, com toda a cultura e as oportunidades e a riqueza que ela traz, foi imensamente enriquecedor e muito, muito inspirador. Soube na minha escola em Londres que existe um projeto que parecia muito interessante na Dinamarca. Muito bem. Era uma espécie de uma escola para professores que seriam destinados a exercer profissão nas condições extremas, nos países do terceiro mundo, onde não existem escolas, Sim. onde só existe uma ideia e um pouco de terreno. E pareceu-me um projeto muito, muito interessante. Pareceu-me que eventualmente tenho feitio e alguma resiliência que me permitisse de colaborar nestes projetos. Como a ideia foi muito interessante, a prática foi infelizmente um pouco diferente. Ficámos um pouco desapontados e na altura criou-se um grupo de amigos e dentro desse grupo uma pessoa que mais tarde se tornou o meu marido. Perguntou-me: o que é que estamos aqui a fazer? Podes vir visitar Lisboa? Certo. E eu fui visitar a Lisboa, vi mesmo com a intenção de visitar e eventualmente partir para outra aventura. Entretanto, tal e qual como pela Londres, apaixonei-me completamente pela Lisboa. Quando cheguei, isso foi mais ou menos 97, ainda era uma Lisboa muito mais cinzenta do que é hoje. Sim. A Aro Augusta praticamente não tinha pessoas. Claro. E fiquei muito surpreendida com uma cidade tão linda, e tão inspiradora e com tanto potencial, está tão vazia. E penso que fico muito, muito feliz que hoje em dia já não é assim, e acho que ela tem o que merece. Eu tenho dois filhos que nasceram no início dos anos 2000, e quando eu lhes explico que Portugal e Lisboa em particular não foram sempre assim como são hoje, eles ficam assim a olhar para mim com ar desconfiado, mas de facto há 30 anos atrás Portugal e Lisboa em particular eram sítios muito diferentes. Felizmente neste período de tempo aconteceram muitas coisas muito interessantes, e hoje é um sítio que tem o potencial que identificou naquela altura. Ainda há muitas coisas por fazer, mas houve um salto qualitativo muito, muito significativo, sim. Sem dúvida. Isso toca num problema que hoje em dia, e principalmente as pessoas mais jovens, queixam-se que os turistas de alguma forma expulsaram Sim.
mas isso acontece provavelmente em todos os capitais. Qualquer das formas, quando eu cheguei a Lisboa, a Eslováquia ainda não pertencia à União Europeia, portanto, eu senti que tinha de trabalhar. Portanto, o meu primeiro emprego foi trabalhar numa lojinha de lembranças no Castelo. Surgiu a Expo 98, foi a nossa embaixada e na altura já arranhava um pouco o português. E pedi à nossa embaixada para me ajudar a arranjar o trabalho no nosso pavilhão da Eslováquia. Felizmente consegui e foram alguns meses extremamente enriquecedores. Conheci muitas pessoas, ouvi muitas conversas e de uma forma absolutamente informal e sempre com o espírito da aventura, porque quando temos 24 anos, lemos as páginas uma atrás da outra, não somos muito seletivos na leitura. E numa das conversas, efetivamente perguntaram-me, mas o que é que vais fazer de seguida? E na altura disse que ainda não sabia, mas com certeza alguma coisa há de ser. Houve o boom e apercebemos-nos que existiu efetivamente o boom no âmbito de telecomunicações. De repente começaram a crescer operadoras de telecomunicações e houve uma falta muito, muito grande de mão de obra para trabalhar. Parece que a história está a se repetir agora, mas por outras razões. Sim. Um grupo de engenheiros da Siemens que estava a trabalhar na Expo, porque a Expo, além de acolher todos os países, também acolheu algumas experiências tecnológicas. Aceitei o desafio. Aliás, não era preciso dizer duas vezes, portanto, fomos efetivamente abrir a atividade e mal tivemos o número de contribuinte, imediatamente demos a notícia. Entretanto, já terminou a Expo, preparávamos para Natal. Eu lembro-me de encontrar as últimas moedinhas que existiam dentro da casa, comprar uma caixa de vinhos, levá-los às pessoas que deram esta sugestão e dizer-lhes Feliz Natal e, por favor, não se esqueça. Isso. E recebi um telefonema muito simpático. Foi na altura, quem nos deu a primeira oportunidade foi um grupo de engenheiros ligado às telecomunicações na Siemens. E disseram sim, se vocês efetivamente estão com força, então vamos lá, nós precisamos, vamos lhes dar uma oportunidade. É um projeto de implementação de routers que nós temos ainda na altura no Banco Espírito Santo. Pronto, podem participar, vamos ver como é que as coisas correm. Portanto, fomos ao banco, pedimos um pequeno empréstimo. Foi, mais uma vez, o Banco Espírito Santo quem nos deu a oportunidade, apesar de acontecerem depois coisas horríveis, mas a verdade é que um gerente, na altura, ainda se podia fumar dentro do banco. O gerente come um cigarro dentro da boca, olhar para nós, tirar-nos a pinta, dizer, está bem, vou ajudar. Portanto, foi tudo uma coincidência e uma junção de boas energias e de votos de confiança, que obviamente nunca pude deixar mal. Portanto, fizemos o pequeno empréstimo, começou o projeto, a Siemens ficou muito satisfeita com o decorrer do projeto, criamos parcerias com escolas profissionais. Muitas vezes as escolas não aceitavam alguém que falava tão mal português e que vinha com um projeto que não se sabia bem porque se é verdade, se não é verdade. Portanto, às vezes quando a escola disse não, aqui não vai fazer isso, ia ao café ao lado da escola e continuavam o meu recrutamento. Muito bem. Porque senti que as coisas tinham de resultar e não vão resultar que se por acaso desistimos. E não sei porquê, até hoje é um segredo, que sempre quando faço alguma coisa, e principalmente nessa altura, fico sempre surpreendida se por acaso não resultar. Muito bem. Muito bem. Acho que como
não sou por natureza uma pessoa muito alegre, mas penso que sou bastante positiva e sinto que os projetos, efetivamente, quando vamos com esse espírito de não, isto vai resultar ou vai resultar, as coisas de alguma forma Uma alinham. energia sempre que acaba Alinham. por impulsionar. Muito bem. Portanto, foi mesmo uma startup no sentido mais heroico do termo, não é? Com muita força, muita garra, arriscando, andando para a frente e com a sorte que normalmente protege quem faz por ela, não é? E estava grávida ao mesmo tempo. Mais um desafio de chatice. Portanto, ainda mais uma responsabilidade, Muito bem, portanto, claro, tinha de resultar claro, ou tinha de claro, resultar. claro. E quando a empresa efetivamente começou a ter projetos, eu costumo dizer, eu na altura tinha 2 bebês. A empresa inicialmente funciona dentro da nossa casa. Muito bem. Portanto, às vezes estava muito indecisa se a atender o telefone ou a atender o bebê que estava a chorar. Muito profissional. Mas as coisas ainda assim fazem-se. Muito bem, muito bem. Pronto, e a partir destes inícios tão engraçados de contar, as coisas começaram a ser mais profissionais, começamos a ter pessoas com mais conhecimento técnico, Claro. mas os primeiros que talvez não tinham tanto conhecimento, mas tinham fé. O nosso contabilista, que ainda hoje é contabilista, nos primeiros meses não tinha vencimento sequer. Nós próprios tínhamos vencimento às vezes, quando sobrava algum. Mas a partir daí as coisas começaram a se compor. Um grande momento foi quando deixamos de trabalhar através de terceiros para as operadoras de telecomunicações e passamos a trabalhar diretamente para as operadoras. Foi uma enorme escola, aprendemos imenso, como a Novis, como a Ótimo, a posteriori como a Vodafone e por aí fora. E a partir daí sentimos que eventualmente telecomunicações não é algo que possa prevalecer sozinho e que podemos aproveitar os nossos processos de field service também para desenvolver ofertas no âmbito de tecnologias da informação e comunicação e energia para fazer com que a oferta é suficientemente grande para nunca haver falta de trabalho e para garantir a redundância. Apenas dependentes, enfim. Exatamente. Então, startup, todos esses desafios fantásticos, houve um caminho e hoje temos a Wondercom em 2026. Hoje em dia, o que é a Wondercom, o que é que faz, onde é que está, em que várias áreas é que está posicionada, quais são os desafios que vocês têm hoje em dia? Como eu expliquei, somos prestador de serviços de telecomunicações. É numa base mais tecnológica, mais de capital humano? Que tipo de serviços mais especificamente é que prestam? Acho que a raiz seria a field service. São a instalação e suporte aos equipamentos de conectividade. Muito bem. Prestamos serviços de outsourcing, outsourcing muito tecnológico, especificamente nas várias áreas e departamentos das operadoras de telecomunicações. Certo. Conjuntamente com a Vodafone, mais tarde desenvolvemos a oferta de tecnologias de informação e comunicação, porque o field service e o processo do field service pode ser aproveitado não só para instalar a conectividade, como se aproveitar a mesma ida para se fazer o upgrade tecnológico naquilo que são necessidades dos clientes residenciais ou dos clientes empresariais, uma solução Wi-Fi, videovigilância, soluções de cibersegurança, entre outras. E a operadora com isso ganhou imensamente porque tem também margem para desenvolvimento, para crescimento e não fornece apenas conectividade. Vai, além da conectividade, a servir como uma consultora tecnológica, nomeadamente aos seus clientes empresariais. Claro, muito bem. Portanto, vocês, apesar de estarem num setor muito tecnológico, têm uma componente muito forte do vosso trabalho, que é nos aspectos físicos, digamos assim, das redes e da tecnologia, e terão outros aspectos onde estarão, como todos os negócios mais tecnológicos, menos tecnológicos,
a ser afetados por esta revolução que nos apanhou em cheio, tendo muito por base o fenómeno da inteligência artificial. Por outro lado, é preciso captar, reter, desenvolver o capital humano, sem o qual toda a tecnologia acaba por não ser consequente. Como é que na Wondercom conseguem fazer este justo equilíbrio entre a tecnologia e as oportunidades cada vez maiores que se vão abrindo, e esta capacidade de ter, não é? Agora falávamos, o contabilista do primeiro momento ainda está convosco, por alguma razão será. E, portanto, esta capacidade de gerar uma cultura, de gerar equipas que, no fundo, estão no centro da vossa capacidade de surpreender os vossos clientes para conseguirem depois também ter contratos duradouros, como é que este justo equilíbrio é conseguido dentro da vossa empresa? Nós temos variadíssimos perfis dentro da casa. Temos, como disse muito bem, pessoas muito físicas que fazem a instalação dos painéis fotovoltaicos ou sobem todos os dias aos postes e fazem trabalhos em altura. E temos perfis na componente da engenharia, pessoas que são capazes de criar uma solução ou um produto. Temos uma equipa bastante grande da IT, na KnowledgeWorks, que é a empresa do grupo da Wondercom, que cria software para gerir a atividade da Field Service e para enriquecer a oferta ICT. Por exemplo, desenvolvemos uma aplicação de gestão de recursos humanos que a própria Vodafone utiliza nos seus clientes empresariais. Temos perfis tão diferentes e nunca pensei que podiam conviver numa harmonia, porque sim, penso que existe preocupação, tem que existir e existe, e zelamos por isso uma cultura de colaboração imensa. Fazemos questão, informamos as pessoas sobre tudo o que se passa na empresa, sobre todos os projetos, sobre todos os clientes. Cada diretor sabe exatamente o que o outro diretor está a fazer, quais são os seus desafios. As pessoas sentem-se muito, muito envolvidas. Obviamente que na equipa de gestão não há hipótese senão envolver absolutamente todos, mas tentamos com que essas pessoas também envolvam os seus e que ninguém tenha falta da informação, e penso que esta transparência e essa capacidade de se sentirem parte de um organismo vivo em plena evolução acaba por dar alguma pica aí às pessoas. As pessoas gostam de estar connosco. Claro. O setor das telecomunicações em particular eu próprio tenho vários momentos da minha carreira profissional em que estive ligado ao setor, e em momentos diferentes dá para perceber diferentes desafios que se foram colocando. Neste contexto que estamos agora a viver, nomeadamente em que a inteligência artificial tem um impacto muito significativo na vossa relação com os vossos parceiros, portanto, a montante, portanto, com os vossos clientes, qual é o estado de espírito que sentem? As pessoas estão a abraçar toda esta revolução como uma grande oportunidade? Há receios pelo meio? Como é que se estão a posicionar para conseguir tirar o melhor partido de todo este mundo em mudança que agora temos pela frente? Nós tivemos um projeto muito bem sucedido através dos fundos disponíveis pela União Europeia. Conseguimos angariar um valor muito interessante para adquirir ferramentas da inteligência artificial para programação e para testes. Certo. Através dessas ferramentas e também uma pessoa a gerir estas ferramentas todas, nós conseguimos acelerar e colocar uma qualidade acrescida ao software que estamos a produzir. Acaba por ter um impacto, ou potencialmente, porque estamos no início, o projeto começou há 3, 4 meses, potencialmente vamos, os nossos
os nossos técnicos vão beneficiar, porque vão ter uma aplicação muito mais user-friendly para gerir o seu trabalho do dia a dia, para gerir o seu stock, etc. E gostaríamos muito, e essa é uma das nossas grandes ambições, que este software que tem tanto conhecimento da field service, todo o processo de A a Z, e que está completamente interligado com a logística, porque a field service e a logística não existe. A componente de qualidade, a componente de reporting, da criação dos autos, da faturação. São 27 anos de conhecimento dentro do software. E nós gostaríamos mesmo muito, aproveitando estas ferramentas da inteligência artificial, criar um software que não servisse apenas as nossas equipas e os nossos parceiros, mas também os nossos clientes e, eventualmente, quem sabe, ser mesmo um produto disponível em Portugal e talvez fora. Muito bem. Portanto, vejo pelo entusiasmo da Susana que todas estas revoluções em curso não são um desafio por aí além, como são uma grande oportunidade que vocês estão a tentar desenvolver da melhor maneira possível. Isto é interessante, o tempo vai passando rapidamente, mas há sempre algumas questões que eu costumo aproveitar para ou pessoas que nasceram fora de Portugal ou pessoas que estiveram muito tempo, portugueses que estiveram muito tempo fora de Portugal, para nos ajudar aqui a fazer uma reflexão sobre Portugal e sobre os portugueses, que são, apesar de tudo, coisas diferentes. Não é? Os portugueses têm normalmente algumas características muito interessantes e que, sobretudo, num contexto cada vez mais complexo, em que as pessoas têm que ter a capacidade de pensar um pouco fora da caixa e encontrar soluções. Normalmente o perfil dos portugueses estão muito associados a esse tipo de abordagem. Mas, por outro lado, no contexto de Portugal e da sociedade portuguesa e das empresas portuguesas, da organização portuguesa, muitas vezes fica sempre a sensação de que podíamos estar a fazer mais, podíamos estar a fazer melhor. A Susana está connosco há muito tempo, não é? São várias décadas aqui de trabalho no país, portanto tem a grande vantagem de, conhecendo muito bem os portugueses, tem raízes, porque já chegou à idade adulta, não é? Portanto, tem raízes culturais e vivências, e não só do seu país, como dos outros por onde viajou. Se lhe pedisse para nos ajudar a identificar o que é que, relativamente aos portugueses, realça como sendo os seus pontos mais fortes e quais são aqueles pontos que era interessante que pudessem melhorar, o que é que conseguia destacar neste aspecto? Muito bem. Eu adoro a Eslováquia e tenho lá a minha família e gosto muito de voltar lá tantas vezes quantas consigo. Mas o meu coração já é português e é português há muito tempo. Muito bem. Uma das razões que me fez ficar em Portugal foi a enorme generosidade por parte dos portugueses. E eu não posso dizer aonde. Foi em todo lado. Aprendi português falando com as pessoas que tiveram paciência de me ensinar e de inicialmente não perceber o que estou a dizer. Foram os portugueses que me deram a oportunidade para eu poder criar aqui a empresa, tantos votos de confiança. É como portugueses, apesar do facto que já temos muitas nacionalidades dentro da empresa, que eu trabalho no dia a dia, quase que não consigo criticar porque sinto que além de ser um povo de coração quente, no trabalho são extremamente focados, são muito, muito organizados. Talvez não temos o luxo de poder planear tanto como eventualmente noutros países. Nós tivemos um projeto na Holanda e fiquei um bocadinho com a minha inveja, que efetivamente é possível planear as coisas. Sim. Aqui é um pouco mais difícil de planear as coisas. Ainda assim, tentamos ao máximo de fazer o nosso planeamento. Temos imensa resiliência e imensa flexibilidade, ainda assim dentro desse planeamento, pelo feitio das pessoas, pela capacidade de vestir a camisola e encarnar um bocadinho a causa e
e colocar o seu crescimento pessoal e profissional ao mesmo lado de colocar o bem do cliente ao bem da empresa. Sim. E isso é, Claro. é notável e muito inspirador. E por estas razões todas fantásticas que acontecem no dia a dia, tenho muitas dificuldades de dizer aqui alguma coisa negativa ou crítica que pudesse servir para todos. Não, certo. Sim, claro. E de uma maneira geral, há sempre pessoas mais qualificadas, menos qualificadas, etc., em todo lado. Falamos sempre em termos mais gerais. Mas este aspecto que a Susana falava de, por exemplo, na Holanda, em que pela cultura das pessoas e do sistema é possível planear mais com os benefícios que tudo se consegue antecipar com as eficiências e a eficácia que isso permite. Está implícito que aqui, pelo menos enquanto contexto, devíamos ter capacidade de sermos mais organizados, não é? No sentido, e o organizado muitas vezes é no sentido de haver maior articulação. Muitas vezes, não é? Sobretudo quando um determinado projeto está dependente de diferentes entidades, nem sempre todos estão a falar a mesma linguagem ao mesmo tempo. Pronto, é um tema tão complexo, porque isto vai de cima. Nós sabemos, por exemplo, vamos só falar um momentinho só de telecomunicações. Sim. As operadoras são obrigadas a ser extremamente agressivas em termos e competitivas em termos de preço. Portanto, é claro que mão de obra que vai funcionar e garantir que o serviço que eles necessitam de contratar seja feito, é claro que nós somos obrigados também a ser competitivos. Os nossos trabalhadores são muito produtivos. Eventualmente, no final do dia, em termos de valor, não produzem tanto, porque não podem. Porque, eventualmente, em Portugal, não existe espaço para tantas operadoras de telecomunicações. A concorrência é imensa e claro que o consumidor final tem o benefício e tem telecomunicações pelo preço muito razoável ou bastante baixo, mas não imagina toda a máquina e todo o mecanismo e milhares de pessoas que estão por detrás da internet com facilidade de chegar à casa. Portanto, eu diria que às vezes estas pressões de mercado, esta pressão de manter o preço muito baixo, faz com que temos menos margem de manobra. E não é porque somos menos produtivos, é porque efetivamente o valor da intervenção tem provavelmente o preço 3 vezes menor do que, por exemplo, na Holanda. Portugal viveu muitos anos, não é? Ainda antes, enfim, da minha percepção das coisas, em ambiente pouco concorrencial, e isso faz-se depois sentir em muitos aspectos. Nem 8 nem 80, não é? Exatamente. Os mercados que têm níveis concorrenciais mais normais, o mercado acaba por se equilibrar e quando há operadores a mais, alguns tendem a sair, não necessariamente por fechar, não é? Uns são por aquisição, por M&A, o que seja, e o mercado tende a alguma estabilização. Em países como o nosso, em que a cultura de mercado ainda não está completamente afinada, existem o efeito dos reguladores que deviam ajudar a esse equilíbrio e às vezes põe uma pressão contrária, enfim, mas também os mercados são diferentes, entre os vários mercados regulados são diferentes entre si, mas isso, aquilo que aparentemente é um benefício para o consumidor final, se há um desequilíbrio naquele mercado, aquilo acaba por contagiar depois tudo à volta, porque todas as pessoas que fazem parte de um determinado cluster, também eles são consumidores. E, portanto, se tiverem uma pressão também a esta discussão, que é muito importante, mas para a qual às vezes nem sempre há soluções, de como é que o país pode globalmente criar condições para que os salários subam. Portanto, tudo está
está ligado, porque se há um mercado desequilibrado, coloca muita pressão em salários mais baixos, estes consumidores também têm menos capacidade depois para adquirir bens no mercado e, portanto, acaba por haver aqui uma ligação direta entre Sim, o todas as valor coisas. provavelmente consegue-se nos trabalhos muito especializados, Claro. ou então, efetivamente, nas oportunidades onde existe a possibilidade de fazer exportação. Muito bem. Susana, olha, queria agradecer muito ter aceito o nosso convite. Tenho certeza absoluta que daqui a 10 ou 20 anos vamos ter a oportunidade de fazer outras conversas ainda mais interessantes, agora já não em relação à startup do início, mas em relação a todo este futuro fantástico que temos pela frente. Muito obrigada. Muito obrigado Obrigada. por ter aceito o nosso convite. Foi mais um episódio de Conversas sem guião. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos brevemente. Obrigado.